Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Entendeu? No caso da Richthofen, que eu acho que é um caso dos que eu já presenciei até agora, assim, de acompanhar, presenciar não, mas acompanhar, é um dos casos mais bizarros, né? Porque ela ajudou a matar os próprios pais. É uma garota que... Assiste os filmes, por favor, gente. Eu Sexta-feira. vou assistir, vou comentar aqui na Amazon Prime Video. A gente assiste no final de semana e comenta aqui depois. Vamos, porque olha. Porque é uma coisa... Escuta ela falar. Escuta ele falar. Eles têm histórias diferentes sobre o que aconteceu. Caramba. E na época, eu não ouvi tanta... Engraçado, que a gente já estava tão Então, massificado. Então vamos para ela agora, a gente falou do Nardoni. Como você entra nesse caso da Richthofen? Esse caso são as coincidências que não existem, né? Eu estava fazendo um estágio, porque eu não conseguia saber como era a perícia no Brasil. O FBI tem site, tinha. Estamos falando de 2001. 2002. A Scotland Yard, tudo você sabe. E Brasil? O Brasil não tinha nada. E eu não conseguia entender como que... Nem sabia que tinha perícia, assim, muito boa, assim, não sabia. Tá. Aí eu me inscrevi num curso de perícia na Academia de Polícia de São Paulo. Eu perguntei se eu podia ser ouvinte. Foi engraçado, porque Dr. Délio, ele olhou para mim e falou, olha, nunca ninguém perguntou. Mas não tem nenhum lugar que diz que pode, mas também não tem um lugar que diz que não pode. Pode ser ouvinte, vai, tudo bem, vou deixar. Eu estava escrevendo ainda o Louco ou Cruel, que é o primeiro livro. Aí ele me deixou ser ouvinte, e aí que eu fiquei sabendo, com esses peritos que ficaram meus colegas ali, eu fiquei sabendo que tinha não só perícia, como tinha uma perícia de homicídios, que ficava lá no prédio de homicídios, na Brigadeiro Tobias. Aí eu fui lá, me falaram que tinha uma perita-chefe, que era a doutora Jane, e aí eu fui lá, bati na porta da doutora Jane, falei, ó, queria saber como funciona, ela foi super simpática, tal, me recebeu super bem, e falou, vem aí, né, faz o plantão com a gente, vê como é que é. Ela foi, assim, pra mim, incrível, porque ela me abriu realmente um caminho, porque imagina que eu ia lá uma vez por semana, ela me deu umas dicas de uns peritos melhores, que tinham mais paciência de mostrar e tal, e eu ficava num plantão, eu subia na viatura onde eu ia com eles, ver local de crime. E foi nesse ano que eu fiquei um ano fazendo isso. Nesse ano que eu fiquei, em outubro, acontece o crime do casal Richthofen. E foi uma bagunça, né? Porque isso levantou a perícia, tanto que eu fui com eles na reprodução simulada desse caso. Eu me assustei até com a repercussão, porque quem tá lá dentro, a gente não tinha tanta ideia de que iam ter 500 jornalistas na rua no dia da reprodução simulada. Caramba. A gente não tinha tanta noção assim. E foi assim, e aí eu entrei no caso assim, acompanhei a perícia toda. Como passo que é a essa passo. reprodução que eles fazem? É no local? É no local, foi na casa. Caramba. E um de cada vez separadamente, Suzane, Christian e Daniel, Os cada um contou para os peritos passo a passo do que aconteceu meio que ali. demonstra. Ou Tudo, não? vai tirando foto, vai filmando, mas separou onde, quem foi, onde você chegou. Então começou da garagem, chegamos por aqui, quem desceu do carro, quem estava sentado na frente, quem estava sentado atrás, quem desceu por onde. Onde eles puseram as meias na cabeça, não puseram, eles eram preocupados com o DNA, né? Com fio de cabelo, não queriam deixar provas. Então Era tem pra tudo, parecer um assalto. você reconstrói passo a passo. E aconteceram coisas estranhas lá, porque, por exemplo, o Daniel é muito emotivo. E quando a Jane, para montar essa reprodução simulada, os policiais que fazem o papel das vítimas. Então ela botou um policial mais ou menos o tipo do Manfred para fazer o Manfred, e um policial mais ou menos do tipo da Marísia. São os pais. São os pais que ficaram já deitados na cama. Então o Christian e o Daniel não viram a cara deles. Certo. E aí mostraram que a Suzane já tinha mostrado, eles também mostraram que ela acendeu a luz
do corredor, o que deixava o quarto um pouco escuro ainda. E aí eles entraram com o bastão, a perícia tinha feito um bastão de papelão, né, para eles mostrarem como foi. E o Daniel então entrou, mostrando que ele foi pro lado do Manfred. E aí, cara, acendeu a luz. E quando ele viu o policial, que era parecido com o Manfred, cara, ele começou a passar mal, começou a chorar, começou a passar mal e respira e não consegue. E olha a perita ali, os peritos do lado, calma, respira. O cara que reviveu. E aí você sabe que a gente até rezou um Pai Nosso, todo mundo deu as mãos, porque ia interromper, ele não ia conseguir continuar. O cara desesperou. Então você vê que a reprodução, porque uma coisa é você imagina que um crime dura segundos, minutos, é pouco, né? É rápido, mas na reprodução simulada não é. Para. Até onde? Para. Clique, clique, clique. Aí você fez o quê? Andou para lá, para, clique. Então, é muito vagaroso e realmente traz à tona um momento muito mais prolongado, uma memória muito mais prolongada. Caramba, e fizeram com os 3? Fizeram com os 3 em separado. E foi o único que desabou, os outros? Os outros não desabaram. O Christian, eu fiquei muito impressionada que a perna dele tremia tanto no começo... que a calça dele tremulava, assim, que nem uma bandeira no vento, sabe? Caramba. Tava bem nervoso. E ela é uma coisa estranha, assim, porque ela... muita gente fala frieza, né? Mas eu não ia... É uma distância. É como se ela estivesse contando uma história que não é dela. É muito longe, assim. A perita Jane pergunta pra ela... Fala assim, me conta o que aconteceu naquele dia. E ela sempre quer tirar 10, né? Ela é a melhor aluna do planeta. Aí ela pergunta assim, mas quer que eu comece da onde contar? Daquele dia de manhã? Pode começar daí, do dia de manhã. E aí é uma voz monocorde, assim, aquele dia de manhã eu acordei, tomei café com a minha mãe, meu pai, com meu irmão, aí fomos pra escola. Assim, e é como se não fosse... Gente, já tá contando o dia que os pais morreram, assassinados. Estraçalhados. Parece que ela tá contando um filme. E ela tá contando uma. Como, entendeu? Às vezes até um filme você conta mais envolvida. Mas um filme que ela nem gostou tanto. Que você leu uma resenha. Sabe, exatamente. Assim? Eu vi que é um filme que fala de um casal. Então, eu não acho que é uma questão de ser fria. Entendeu? Por exemplo, ela estudou o processo para o júri. Olha, eu que não tenho nada a ver com isso. Você que não tem nada a ver com isso. Se você vê as fotos que tem no processo já é difícil, eu não posso imaginar se eu tivesse que ver essas fotos se fosse meu pai e minha mãe. Entendeu? Então, ela tem uma... É como se... É um split, na psicanálise fala bem. É uma distância, assim. Não é com ela, é outra, é outro. É o outro. Muito louco. Cara, que assustador isso. É uma dissociação. Aí você acompanhou isso, você já começa aí. Aí, então, eu já tava lá desde o começo. E a imprensa toda lá fora? Toda lá fora, uma loucura, 500 caras, chovia, helicóptero. E eu morri de medo, porque eu fui a única... Foi mesmo? Que bairro? Na casa, Campo Belo. Campo Belo. Tá. Eu era a única civil acompanhando esse trabalho. O resto era tudo polícia. E na noite anterior... Um jornalista, que eu nunca vou falar o nome, me ligou, me ofereceu, tentando entrar numa questão de me oferecer uma grana para eu entrar com uma câmera. Eu nem deixei ele, falei, não vai dar, não vai rolar, mas eu fiquei muito assustada, até com isso. Claro. Gente, mas onde que eu tô, olha, né? O nível que tá... E aí eu cheguei de manhã na reprodução simulada, a delegada bravíssima. E eu falei assim, doutora Cíntia Tucunduva. Ela é brava, magrinha, brava. E ela olhou pra ele e falou, você é quem? Falei, eu tenho uma... Porque eu tinha uma autorização de uma juíza, tá? Pra estar lá. Não sou Suzane. Não, mas eu tinha uma autorização, eu não fui lá de bico. Sim. Porque quando a gente viu que ia ter a reprodução, a Jane mesmo, meus peritos me falaram, vai na juíza corregedora, conta pra ela que você tá fazendo estágio aqui, e ela me deu uma baita autorização bacana para fins literários. Tá. Porque eu não sou jornalista. Você não poderia publicar. Imagina, não era, mas eu nem queria. Eu queria escrever esse livro, que no fim eu escrevi mesmo. E mandei pra juíza que me deu autorização. Então eu mostrei, eu tremia, né, minha autorização. Daí eu falei, doutora,
eu queria falar com a senhora. Eu tive um telefonema ontem e eu, assim, eu tô com medo, porque se alguém filmar alguma coisa, eu quero que a senhora me revista, Pra saber que não que fui não eu. fui eu. É. Cara, essa mulher, o quê? Chamou um perito, falou, pode revistar todos os homens e mulheres para esse quarto. Levou todas as mulheres, todo mundo tirou a roupa. E aí os helicópteros da mídia, você imagina? E a gente, assim, tinha que arrumar um quarto que fechasse a janela de tantos helicópteros de todas as TVs. Uma doideira da imprensa, uma doideira. Mas tiramos a roupa com prazer ali. Estamos lá. Você Não, pensou bem, porque se vazasse, você era ia eu. a maior A suspeita. única civil lá. É. Então, aí não, ninguém tinha, tudo bem, tudo ótimo. Seguimos. E você com o seu bloquinho de nota também. Eu com meu caderninho amarelo, ficou famoso, Você era um desenhou, caderno amarelo, desenhava, tudo igual, como eu faço. Tá. É o meu jeito, 2 cores, 3 cores. Tem júri que eu escrevo defesa em azul, promotor em amarelo, juiz em verde. Vou. Deve ter Caramba. aqui alguma página assim. E aí, daí, vocês fizeram a reprodução e daí qual foi o próximo passo? Não, Que aí você depois acompanhou? da reprodução simulada, que eles Que já durou, eram tipo, confessos. Durou umas 4, 5 horas. Mas, nossa, a gente chegou lá de manhã, saiu já Caramba, era... só pra fazer o... Ai, porque é um de cada vez, faz tudo, né? É, e fala e... E fala, tem todo Caramba. um protocolo. Demora. Reprodução simulada demora. Por isso que eu te falo, o crime é rápido, reproduzir não tanto. E daí, bom, aí se iniciou todos esses laudos foram juntados, aí foi para a promotoria o caso, a polícia denunciou, indiciou, daí foi tudo para a promotoria, e eu comecei a acompanhar também com o promotor, Roberto Tardelli, meu amigão, também ficou meu amigo. Por 4 anos eu ia no Fórum da Barra Funda toda semana. Não tem jeito, sem trabalhar, não dá. Você sabe que no júri da Richthofen, teve uma psicóloga que tinha uma senha, né? Tinha fila pra entrar no júri e tal. E ela chegou lá, porque eu fiquei no plenário, o juiz me deu uma cadeira, aquelas cadeiras que dá pra você pôr o caderno pra escrever. Tipo escola. E eu tava então no plenário. E daí no intervalo, essa mulher veio pôr o dedo na cara com o juiz. Eu quero saber qual é o pistolão que tem que ter pra estar aí também, porque eu tive que ficar na fila, pegar senha. E eu também tenho direito. Por que ela tá aí? Qual é o privilégio? Aí o juiz olhou para ela e falou, então, vamos combinar? Tem toda a razão. Quando a senhora quiser um caso, a senhora faz o seguinte, a senhora fica 4 anos vindo aqui toda semana. A senhora senta por 4 anos com o promotor, com o juiz, lê o processo. Convido a senhora a sentar aqui. Que isso? Fácil, né? Porque quem vê o livro pronto fala, nossa... Quer sentar na janelinha. Exatamente. Só que até ganhar confiança, não fazer nenhum estrago, acompanhar uma reprodução. Você acha que eu não tinha vontade de fazer minhas perguntas? Mas você estraga né? Mas eu vou estragar um trabalho? Mas nem pode, né? Não pode. Não. O que é pode? Conheço um monte de gente que já burlou regras, né? E eu não ia fazer isso. Eu fui ganhando a confiança de onde eu passei. Então, E é como nos filmes? Vem o cara, faz a defesa, vem o outro de acusação, bacana, é a mesma coisa? É bacana. E meu filho que faz júri quando eu vejo? Como é que quando o cara fala alguma coisa que não pode, o cara... Fala, não é protesto. Protesto, tem isso aí? Eles interrompem, tem briga de promotor com advogado, quase rolam no chão. Você está induzindo a... testemunha. Cara, eu adoro esses filmes de tribunal. Tem advogado, mesmo no júri do Gil, teve uma hora que os advogados de defesa falaram, você não vai mais responder, o promotor só está ofendendo. Nossa, teve uma briga ali, teve várias brigas acontecendo. Estou escrevendo esse livro. Sai vou te contar o júri. É assim que eu acabar de escrever, como é difícil, cara, eu tenho muita coisa, mas eu tô arduamente, porque em dezembro acabou processualmente o caso. E aí eu tô, mas assim, os tempos estão difíceis, porque eu tô entregando a série, Bom Dia Verônica. A 2. A 2. Isso, a segunda temporada. Você já entregou ainda não? Já entreguei. Então, já estão filmando. Então, mas a série não é e eu faço produção executiva dessa série. Sério? Sério. Cara, que trabalho! Então, não acabou. Todos os dias chega... Exatamente. Claro, exatamente. Vamos falar depois do Bom Dia Verônica, que eu tenho muita dúvida de como acontece uma série desde a da criação.
showrunner, quem foi, tudo. Eu quero Tá saber bom. toda essa Beleza, parte, que é vamos legal para lá. o pessoal interessar. Mas vamos fechar a Suzane von Richthofen. Vamos. Aí você tá lá no tribunal, acompanhando o júri e tudo mais. Você pode acompanhar o júri. Tem aquele que nem nos filmes, termina tudo, eles vão para uma sala. Sala secreta, não deliberar. fui. Como chama isso? Foi deliberar. Vamos voltar. Você não pode acompanhar Eu não isso. fui acompanhar. Mas poderia? Talvez se eu tivesse pedido, mas assim, eu acho que nós estamos na vida real. Não dá, tem coisa que não dá pra você pedir. Você tá interferindo, você tá atrapalhando, cara. Lá você não seria Você só tem que ter um respeito, porque assim, se eu tô lá, se eu faço uma coisa é o promotor, o defensor, o juiz. Outra coisa é a Ilana fazendo cara lá, entendeu? Eu acho muito ruim você não saber, você não entender que o seu limite. Como às vezes eu reclamo de imprensas que não entendem os seus limites, jornalistas que não estão entendendo que aquilo é um caso real. Afeta a vida das pessoas. Por exemplo, aquele Thiago, esqueci o sobrenome dele, de Goiás, que atirou, andava de moto, atirando. Eu vi entrevistas de jornalistas com ele que deram cada ideia para ele. Gente, vocês estão na vida real. Você não pode, na tua pergunta, dar uma ideia de resposta para ele e para o próximo. Por exemplo, você lembra? Por exemplo, sua mãe te batia muito? Oh, por favor. Isto não é uma... Entendeu? Como assim? Induzindo. Não, induzindo. Não, e não só dando ideia. Ai, porque, olha, eu entendo. Você teve algum trauma? Alguém te abusou? Caramba. Você acha que elas te irritaram de alguma... Sabe, você vai construindo uma narrativa para o cara que não devia ter nenhuma, entendeu? E você vai alimentando ali. Enfim, precisa tomar cuidado. No caso da Suzana... Suzane. Suzane. Desculpa, Suzana, não me mate. Não. Deus me livre. Veio aqui até o Bruno Bock, que já deu uns beijos na Suzane, certo? Certo. Você namoraria com Suzane? Não sei. Pense. Ela é bonita? Mas ela não matou o namorado. Então. Você não correria perigo. Mas... Isso que eu queria falar, porque todo mundo fala que ela é extremamente convincente e ela é apaixonante, que você... Muita gente se apaixonou por ela. Muita gente. Ao longo da história. Fora. Sim.